Eu sou advogada e consultora de Feng Shui. Ao longo dessas semanas, nós estamos falando sobre o Feng Shui e a sua aplicação. Para se aplicar o Feng Shui na residência ou no estabelecimento comercial ou no local de trabalho, a gente usa um instrumento chamado Bagua. Esse instrumento tem 8 lados que correspondem às 8 áreas da nossa vida. Nós estamos falando a cada semana de uma área, porque é importante que vocês definam as áreas, para que servem, que elemento que as regem, que pedra que usa para decoração. Eu acho que com esse apanhado, depois nós vamos ter condições de aplicar o Bagua, e eu vou ensinar todo mundo a fazer isso de uma maneira mais eficaz. Porque cada vez que vocês olharem no Bagua e verem uma área, vocês vão estar familiarizados com ela. Então é por isso que eu estou falando de cada área separadamente antes de ensinar a vocês a aplicação efetiva do Bagua. Nós vamos falar hoje da 4ª área do Bagua, que é a área da prosperidade. Essa área é muito interessante porque ela fala não só de bens materiais, mas ela fala do potencial humano que todos têm e que precisa ser estimulado. Ela fala principalmente daquilo que mais é inerente ao ser humano, que é a vontade de vencer, a vontade de prosperar, de adquirir coisas, de se fazer conhecido pela sua dignidade, pela sua honestidade. Então é muito importante essa área, porque ela bem ativada, ela vai estimular tudo isso para os habitantes da residência. Ela é uma área que é fundamentalmente regida pelo elemento madeira. Os chineses atribuem a esse Gua o significado da expansão em todos os sentidos. Então, isso é muito importante. É lógico que, dependendo do lugar onde caia esse Gua, nós temos que fazer umas certas curas, nós temos que fazer umas certas neutralizações, porque esse é um Gua muito importante, que se ele continuar com erros, que se ele continuar mal ativado, ele pode trazer reveses muito grandes para a vida da pessoa. A forma que simboliza esse Gua é a forma arredondada de moedas, por exemplo. Na decoração pode ser usado muito moedas e fica muito legal se vocês colocarem num pote de vidro bastante moedas, se vocês colocarem quadros de moedas antigas, é muito legal. Se vocês quiserem também nesse Gua, vocês podem usar as moedas chinesas, que são muito bem-vindas e ativam o Gua de maneira muito positiva. Essas moedas, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é que ou vocês usam uma moeda ou múltiplo de 3, sempre. Porque ela não pode, por exemplo, vocês colocarem 4 moedas. Não tem jeito, é sempre múltiplo de 3. As cores usadas são interessantes porque são a combinação do azul e do vermelho. Por isso, podem-se usar as duas cores juntas ou a cor violeta ou púrpura, que é o conjunto dessas duas cores. O dourado também é muito usado por causa das moedas, então, e simboliza a riqueza também. Móbiles de peixes é muito usado também, porque nessa área você pode usar e abusar da água, usando fontes, usando aquários, porque essa área ela tem o elemento madeira,
que com a água ele é alimentado. Então é muito importante isso. Ao longo do tempo, eu vou explicar para vocês muita coisa que vai ajudar na hora da aplicação do Feng Shui, que é, por exemplo, o ciclo negativo e o ciclo positivo dos elementos. Isso é muito interessante e vai ser uma vez um vídeo gravado só para isso, porque vocês vão gostar. Um quadro de vento, por exemplo, é muito importante, é muito legal, porque esse gua em chinês, ele tem o nome de vento. Então, é muito importante que se tenha algum quadro de vento ou alguma coisa assim. A pedra que representa esse gua é a ametista. E você pode usar ou como pedra ou como drusa, que fica muito interessante e dá uma ativação muito positiva. Incensos vocês podem usar também de violeta, lavanda, melissa e camomila. A única coisa que eu recomendo é que não usem muito incenso nesse gua, particularmente, porque ele é alimentado pela água e não vai combinar uma coisa com a outra porque são divergentes. Então, um dia, se quiser um cheirinho gostoso nessa área, coloque um incenso. Mas do contrário, eu acho que seria melhor vocês ativarem com água mesmo. Objetos dourados é muito interessante e fica muito bonito na decoração. Sino dos ventos. Esse é um ponto muito importante no Feng Shui. E nesse local, nessa área que é da prosperidade, o sino de vento mais indicado são os de metal. Eu indicaria por causa do som que eles produzem, é muito bom na área da prosperidade. O que importa falar para vocês é que todas as vezes que vocês vão aplicar o Feng Shui em casa, o que vale mesmo é a intenção. Então, cada objeto que for colocado, vocês têm que ter a intenção daquela área. Qual é a intenção, então, da área da prosperidade? A intenção da área da prosperidade é que as pessoas que estão ligadas nesse projeto de aplicação do Feng Shui estimulem as suas qualidades como pessoa e como trabalhadora, como para que consiga a prosperidade, para que consiga uma posição satisfatória para ela, entendeu? E existe muito potencial para isso, porque o Feng Shui mostra. Depois de um certo tempo ativada corretamente a área da prosperidade, as pessoas começam a se sentir estimuladas a ter ideias novas, a trabalhar com mais prazer e conseguir aquilo que elas querem. O que é dito muito nisso é que na área da prosperidade se trabalha para aquele sonho de consumo. E é verdade, as pessoas precisam estar prósperas e satisfeitas e realizarem os seus sonhos de consumo. A área da prosperidade ativada, ela vai dar condições disso a vocês. E eu garanto, porque faz 17 anos que eu pratico Feng Shui, eu aplico Feng Shui, eu dou consultorias, eu dou cursos, inclusive já dei cursos no Senac, e todas as vezes que eu apliquei o Feng Shui, que eu ensinei a aplicar o Feng Shui, todas as pessoas voltaram e me disseram que foi impressionante a mudança que ocorreu na vida delas. Isso é muito importante. E para mim é muito satisfatório, porque quando eu comecei a estudar o Feng Shui, eu confesso a vocês que eu não acreditava muito nessa ideia. Mas eu comecei a aplicar e eu comecei a ver que na minha vida as coisas começaram a dar certo, em todos os sentidos. E eu comecei a perceber que eu mudei muito como pessoa, com os cursos de Feng Shui, com a proposta do Feng Shui, com
aquilo que é ensinado no Feng Shui. Então, eu acho que eu comecei a ver que eu precisava passar isso para as outras pessoas. Pessoas que, assim como eu, queriam melhora na vida. Então, eu garanto a vocês que com esses encontros semanais vocês vão aprender muita coisa, que eu adoro passar, adoro ensinar e vou estar aqui ensinando para vocês. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu joinha, por favor, que isso ajuda muito. Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Na próxima semana, nós vamos falar da quinta área do Baguá, que é a área do sucesso. É muito parecida e muito diferente com a área da prosperidade. Vocês vão ver por quê. Eu espero vocês a semana que vem. Um beijo. Até lá.